Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em C. Hoje nós vamos falar de laços, especificamente do equivalente à estrutura para, tá? No nosso caso, esse equivalente é o for da linguagem de programação C, tá? Vamos iniciar aqui criando um arquivo vazio, tá? E logo salvando esse arquivo aqui com o nome exemplo1, tá? Criamos aqui ele. Nesse aqui programa, nós vamos introduzir o laço para em C, tá bom? Então, para isso, nós vamos aqui importar nossa biblioteca de entrada e saída, stdio.h, tá bom? Vamos criar nossa estrutura int main, tá? E nessa estrutura aqui int main, nós vamos declarar uma variável, certo? Que é a variável i. Essa variável i ela vai ser responsável em percorrer todo o meu laço, tá bom? Então eu vou definir aqui o número de repetição e esse i vai percorrer toda a posição sendo incrementada de 1, tá bom? O laço em C, gente, ele tem essa estrutura, tá? Uma estrutura aqui inicial e final, representada por uma abertura e uma fechada de chaves, e aqui dentro do parênteses eu coloco as minhas regras. Normalmente a regra é assim, ó, o i recebendo aqui um valor, tá? Inicial, ponto e vírgula, sendo que eu tenho uma condição que é esse i sendo menor do que um valor máximo, tá bom? Ponto e vírgula, e aqui eu tenho a condição de incremento, que no caso é o i mais mais. Então esse i vai incrementar de 1 a 1, tá bom? Só pode de 1 a 1? Não, aqui eu defino o meu modelo de incremento. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar de 1 a 1. Esse valor máximo ele define até que ponto eu posso estar repetindo, certo? Esse laço, tá? Nesse caso, eu posso utilizar o valor apenas menor, certo? Então, é o valor até um valor menor do que o valor máximo, ou posso utilizar o menor ou igual. Na linguagem de programação, menor ou igual tem essa formatação aqui, tá? Menor ou igual, tá bom? Essa é a primeira forma que a gente vai aprender. Lá na linguagem Portugal, vocês viram logo que a gente tinha um i recebendo um valor 1, né? Que era um valor bem comum. Na linguagem C, o valor comum é o valor 0. E, em muitos casos, quando vocês forem percorrer, por exemplo, vetores ou matrizes, vocês vão começar aqui com o valor 0, tá bom? E aqui o valor máximo é até um valor que esse valor de 0 vai incrementar. Vamos colocar aqui, por exemplo, o valor 5. Então, vai de 0 até o valor 5, até o valor igual a 5. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Se eu quiser percorrer apenas 5 posições, eu tiro a igualdade. Então, vou ter um valor menor do que 5, que seria o valor 4, que seria o inteiro menor do que 5, tá bom? Nesse exemplo específico, nós vamos colocar apenas uma mensagem aqui de saída, tá? Que vai apresentar o valor de i, tá? Então, apresentar o valor de i, porcentagem d, barra n para ter quebra de linha, vírgula, o valor de i para ser apresentado na tela, tá? Então, aqui a gente espera que vai apresentar o valor 0, 1, 2, 3 e 4. Um outro ponto importante. Nesse algoritmo aqui, nós temos apenas um comando, certo? Quando a gente tem apenas um comando também da linguagem C, nós não precisamos da chave. Então, basta eu ter esse comando e vai ser executado o que está dentro aqui desse laço aqui com apenas, certo, uma entrada, tá bom? Observa também que a minha variável i aqui ela foi inicializada bem aqui dentro do laço, com o valor de i recebendo o valor de 0. E ela vai percorrer até que o i seja, enquanto o i for menor do que 5, tá bom? Incrementando de 1 a 1, como nós vamos ver agora ao executar o código. Executando o código, nós estamos vendo aqui ó, o valor, certo, do i começando com 0, depois incremento para 1, depois incremento para 2, para 3 e para 4. Quando chega em 4, o i ele iria para 5, mas o 5 não respeita a condição, então eu saio do meu laço, tá bom? Então, é assim que nós trabalhamos. E se fosse menor ou igual, gente? Se fosse menor ou igual, nós teríamos agora um valor apresentado até o valor 5, mas teríamos o quê? 6 valores sendo apresentados. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 6 valores aparecendo na tela,
E observa que como eu tenho apenas um comando, eu não precisei colocar dentro de chaves, tá bom? Agora vamos ver outra situação. Vamos supor que nós tivéssemos dois comandos, certo? Nesse aqui, apresentar mensagem. Apresenta mensagem, tá? /n. Isso aqui, nesse caso específico, como eu não coloquei a chave, ele reconhece que apenas esse comando da linha 13 deve estar dentro do laço e o apresenta mensagem está fora do laço. Como a gente vai observar, ele vai executar essa linha de código aqui 6 vezes e essa linha de código apenas uma vez, certo? Vamos ver como é que fica. Compilei e está aqui, ó. Ele apresenta apenas uma vez, apresenta a mensagem, beleza? Agora, quando nós temos dois comandos e colocamos a chave inicial e chave final, certo? Agora sim ele reconhece como comando 1 e comando 2. Tá bom? Então agora sim eu tenho dois comandos e agora tanto esta mensagem quanto esta vão ser executadas todas as 6 vezes, tá? Vamos ver. Olha só, apresentar o valor de i igual a 0, apresenta a mensagem. Apresentar o valor de i igual a 1, apresenta a mensagem. E assim por diante, porque está dentro do laço, tá bom? Então essa é a diferença de eu estar dentro ou fora do laço, tá? Professor, como que seria o equivalente disso em Portugal, tá? Vamos fazer aqui em cima, tá? Para que você possa se familiarizar. O equivalente seria algoritmo, fim, algoritmo, tá? Declare i numérico, tá? E aqui nós já teríamos para um i recebendo o valor 0, tá? Ou o valor 1, certo? Nesse caso 0, até 5, faça o quê? Início e fim, certo? Do meu para. E aqui eu tenho escreva a mensagem que está aqui. Apresentar o valor de i igual, certo? O valor que está na variável u. E escreva, apresenta mensagem, tá? Então aqui está até escrito errado, apresenta, certo? Então esse aqui, certo? Esse algoritmo é equivalente a esse aqui na linguagem C, beleza? Bem tranquilo. Agora vamos criar um novo problema, tá? Um novo algoritmo para resolver um novo problema. Vou salvar aqui, tá? Como exemplo 2. Nesse segundo aqui, eu vou receber 10 valores e vou apresentar apenas os valores positivos ao usuário, tá? Então, vou receber 10 valores e vou apresentar apenas os positivos. Então, aqui eu vou começar importando a biblioteca padrão de entrada e saída. Vou começar também aqui colocando a minha main. E aqui eu vou criar uma variável valor e uma variável i, certo? Que vai controlar o meu para, tá bom? Primeiro, nesse problema aqui, eu vou receber 10 valores. Então, para eu não criar 10 scanfs, eu coloco todos dentro do meu para, de um i recebendo 0 até um i menor que 10, tá? Ou um i menor ou igual a 9, que também vai até 10, tá? I mais mais. E aqui eu coloco uma mensagem para meu usuário. Digite o valor, tá? Então o usuário vai digitar o valor e eu tenho aqui um scanf para receber esse valor digitado pelo usuário. Porcentagem de, vírgula, endereço de memória da variável valor. Então o usuário digita um valor, certo? E aqui embaixo eu vou ter um if, certo? Se o valor for maior ou igual a 0, eu apresento na tela, tá bom? Então, aqui eu coloco o valor na tela. Valor igual, porcentagem de, barra n, tá? Vírgula, valor. Então, vamos lá. Receber 10 valores e vou apresentar apenas os valores positivos.
Se o valor for negativo, ele não é apresentado na tela, tá bom? É só isso que esse programa vai fazer. Beleza? Então, recebo o valor e apresento na tela. Tenho 10 valores aqui, nós vamos ver agora quantos serão apresentados. Vamos rodar aqui o código, tá? Aqui, ó, digite o valor. Então, vou digitar aqui 2. 2 é positivo, mostrou na tela. Menos 6 é negativo, não mostra na tela, já pede o próximo. 3 é positivo, mostra na tela. Menos 1 é positivo, é negativo, perdão, não mostra na tela, já pede o próximo. 8 é positivo, mostra na tela. 16 é positivo, mostra na tela. Menos 1000, negativo, não mostra na tela. Menos 5, negativo, não mostra na tela. Menos 9, negativo, não mostra na tela. 6, positivo, mostra na tela. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores digitados, conforme foi solicitado na questão, e apenas os valores positivos foram apresentados na tela, tá bom? Beleza. Agora, vamos fazer mais um exemplo, tá? Então, agora nesse exemplo aqui, vamos salvar, tá? Exemplo 3. Nesse exemplo aqui, vamos fazer o seguinte. Apresentar os IDs a partir de 1, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou importar aqui, tá? A minha biblioteca padrão de entrada e saída. Vou criar a minha main, tá? Principal. Tá? E aqui eu vou ter o meu i, certo? Nesse caso aqui, gente, eu tenho um i recebendo 0 até um i menor do que um valor, tá? I mais, tá? Nesse caso, vamos considerar que esse valor é igual a 6, tá bom? Então, eu vou de 0 até 5, tá? Beleza. Aqui dentro, eu vou apresentar os IDs a partir de 1, porque o valor 0 não é tão comum para a gente apresentar, por exemplo, primeira posição. Ou a gente apresenta 0 posição, 0ª posição. Não, a gente começa pelo 1, né? Então, eu vou colocar assim, ó, printf, tá? E vou colocar aqui porcentagem d, posição, tá bom? Barra n. Então, a gente não começa com o 0 colocado, a gente começa pelo primeiro, segundo e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho o porcentagem de posição, certo? Vírgula, o i, certo? Observa nesse caso que eu vou mostrar 0 até 5. Vamos rodar aqui para você ver. Ó, 0 até 5. Mas assim não é tão fácil para o usuário verificar. Por exemplo, se for uma corrida, o primeiro colocado não é o 0 colocado, mas sim o primeiro colocado em si. Então aqui a gente pode colocar, gente, parêntese mais um parêntese. E esse parêntese mais um aqui, tá? Essa parte aqui do código, ele garantiu que eu vou incrementar de 1 só para apresentar visualmente para o meu usuário, mas o meu incremento aqui continua 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, isso aqui não é o incremento da variável, é só o incremento para apresentar aqui para o usuário, tá bom? Olha o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que esse 1 aqui é na posição 0. Esse 2 aqui é na posição 1 e assim por diante, tá bom? Então, é uma forma de apresentação para o usuário, tá bom? Quando isso pode ser útil? Vamos pensar aqui em outro problema, tá? Que isso pode ser útil para nós. Vamos salvar aqui o exemplo 4, agora ponto C. E eu vou aqui nesse exemplo somar as notas de 5 alunos, tá? Então, eu vou somar aqui o total montante dessas notas. Então, vou colocar aqui um include stdio.h int main, abre e fecha chaves, tá? Aí aqui eu vou declarar as minhas variáveis, uma variável i, vou declarar uma variável float nota, tá bom? Então, eu vou receber a nota dos alunos, tá?
e vou declarar aqui uma variável max, tá? Essa variável max é justamente o número máximo que eu vou percorrer. E aqui eu sei que meu max recebe 5, porque são 5 alunos. Então, eu vou ter aqui o meu for de um i recebendo 0 até um i menor, tá, do que max. Ponto e vírgula e mais, tá? Então, esse i ele vai de 0 até o máximo, certo? Que é até um número menor que max. Então, bem aqui, eu vou pedir para o usuário digitar a nota, tá? Digite a nota do aluno porcentagem D. É estranho eu dizer aluno 0, certo? Então, digite a nota do aluno porcentagem D, vírgula, e aqui dentro eu coloco i mais 1. Ou seja, digite a nota do aluno 1, digite a nota do aluno 2 e assim por diante. E aqui dentro, o usuário vai digitar a nota desse aluno, certo? Então, porcentagem F, tá? Que vai ser guardado no endereço de memória da nota. Então, cada nota que o usuário digita aqui, certo? Vai ser armazenada em nota e depois de armazenada em nota, vai ser somada na minha variável total, tá bom? A minha variável total, gente, ela precisa também ser inicializada. Por quê? Porque ela vai receber ela mesma no incremento. Então, eu vou ficar com total recebe total mais nota, ponto e vírgula. Então, observa, o usuário digita a primeira nota do aluno 1, digamos que tirou 10. Fica 0 mais 10, guarda 10. Depois a segunda nota, vai ser 10 mais a segunda nota, depois o total mais a terceira nota e assim por diante até a última nota dos alunos. Depois que eu somar todas as notas, fora do laço, eu tenho aqui um printf que apresenta a soma total das notas é igual a porcentagem F, tá? Barra N, vírgula, total. Pronto, então eu apresento aqui no final para o usuário a soma total. Observa que meu laço está aqui, eu tenho 3 comandos dentro dele. Ao executar, vamos lá. Primeira nota do aluno, aqui ó, digite a nota do aluno 1, certo? Mas que nem é o 1 aqui, é na posição 0 aqui, né? Mas aqui eu botei i mais 1, então ele mostrou 1 aqui. 10. Digite a nota do aluno 2, 5. Então a gente já tem 15. Do aluno 3, mais 5 tem 20. Mais 6 tem 26. Com mais 1 vai ter, com mais 4 vai ter 30. Então está aqui. A soma total das notas igual a 30. Beleza? Então bem simples, tá bom? Se você quiser acompanhar cada uma dessas notas, a provisória dela, você pode colocar bem aqui, ó, um printf, tá bom? Ainda dentro do laço, nota total provisória. Então você vai ver depois cada nova nota sendo adicionada até você chegar na última. Então você coloca aqui o total aqui, você vai apresentar aqui a nota total, certo? Que é a nota total provisória, porque ainda está dentro do laço. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Primeira aqui, a primeira nota, 10. Então, a provisória é 10. Segunda nota, 5. Então, a provisória aqui total é 15. Com mais 5, 20. Com mais 6, 26. Com mais 4, 30. Então, chegou no mesmo resultado, tá bom? Então, bem simples, tá? O laço. O que é importante é que vocês pratiquem bastante para ganhar mais habilidade, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por participarem da aula de hoje. Na aula que vem a gente continua tratando sobre o laço, especificamente sobre o for. Um abraço a todos e bons estudos!